E aí, pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco de juros simples. E para explicar juros simples, eu trouxe uma ideia aqui, vou trazer um exemplo, do qual, através dele, a gente vai encontrar a fórmula de juros simples, ok? Então vocês vão entender o porquê da fórmula de juros simples. Então vamos calcular aqui, ó. Imagine que você pegou hoje emprestado com o seu pai R$ 200. Vamos pegar esse exemplo. Então você pegou R$ 200 com seu pai. Só que você não tem dinheiro para pagar tudo de uma vez ao seu pai. Então o que é que você vai fazer? Você vai falar com seu pai que é o seguinte, pai, eu não posso pagar o senhor no próximo mês, mas eu posso pagar essa dívida em 3 meses. Então vamos dividir aqui, ó. Então aqui está depois de um mês, no segundo mês e no terceiro mês. Vamos colocar aqui, ó. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então daqui a um mês ele começa a pagar a primeira parcela da sua dívida. Só que como é uma operação entre família, o pai vai dizer o seguinte, tá bom, eu posso lhe emprestar esse dinheiro, mas para você aprender como é que funciona a matemática financeira, eu vou fazer o seguinte, eu vou te emprestar esse dinheiro, só que eu vou calcular juros simples e vou cobrar uma taxa para você de 10% ao mês. Então, você vai me pagar juros no final desse período. E os juros vai ser calculado com a taxa de 10% ao mês. Tá ok? Aí o filho, né, sem saber o que o pai está falando, tá bom, pai, então eu posso pagar 10% ao mês ao senhor de juros. Beleza. Então, o que isso aqui quer dizer, pessoal? Se o pai falou que a operação vai ser em juros simples, então essa taxa aqui, do qual ele comentou com o filho, ela vai ser calculada sempre em cima desse valor inicial aqui. Tá ok? Então, aqui a gente vai chamar de capital inicial. Vamos chamar esse valor que ele pegou emprestado de capital inicial. Então, essa taxa de juros vai ser calculada sempre em cima de R$ 200. Então, vamos lá. Qual vai ser os juros cobrados aqui no primeiro mês? Então, os juros cobrados aqui vai ser o seguinte, vai ser 10% e já vamos transformar o símbolo aqui de porcentagem no denominador 100 e a esse valor aqui vamos multiplicar por 200. Então, a taxa de juros cobradas, aliás, os juros, né, cobrados no primeiro mês vai ser podemos simplificar aqui, 200 por 100 é 2, então 2 vezes 10 é 20. Então, só de juros no primeiro mês ele está devendo ao pai R$ 20. Isso aqui é só de juros, a gente está calculando somente os juros, tá ok? É aquele valor a mais que ele vai ter que pagar ao pai. Só que essa taxa de juros também vai ser cobrada no segundo mês e vai ser cobrada em todos os meses, ok? Por isso, quanto maior o período de numeração, maior vai ser os juros cobrado a essa pessoa. Então, como a gente está trabalhando com juros simples, e esse é o assunto de hoje, a taxa de juros no segundo mês também vai ser calculada em cima dos R$ 200. Então, vamos ter aqui 10% em cima dos R$ 200. Ok? Então, calculando aqui, vocês percebam que vai ser sempre R$ 20. Por quê? Porque a taxa de juros vai ser sempre em cima dos R$ 200. No terceiro mês, a mesma maneira, 10% em cima dos R$ 200. Simplificando aqui, vamos ter uns juros de R$ 20. Então, olhem, percebam aqui, ó, que só de juros o filho está devendo ao pai 20, 40, 60. Então, só de juros, vamos colocar a letra J aqui, e é com a letra J que a gente representa os juros, tá ok? Então, só de juros o filho está devendo R$ 60, ok? Então, vamos entender agora como a gente pode representar uma fórmula aqui que calcule em 10 meses, ou em qualquer período, ou a qualquer taxa, tá ok? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vocês concordam comigo que os juros aqui no primeiro mês, ele foi o seguinte, os juros a gente calculou o capital inicial, que a gente chama de C, vamos colocar a letrinha C aqui, multiplicado pela taxa de juros, que foi de 10%. Então, vamos chamar a taxa de juros de I. E a gente representa a taxa de juros por I, capital inicial por C, e os juros cobrado por J. No segundo mês, a mesma coisa, os juros foi o capital multiplicado pela taxa. E no terceiro mês, esse mesmo juro também foi o capital vezes a taxa. Então, se a gente somar aqui, vamos ter o seguinte, ó, vamos ter C multiplicado por I mais C multiplicado por I mais C multiplicado por I.
Então, o juros total foi de C multiplicado por I vezes 3, porque temos o C multiplicado por I aqui 3 vezes, ok? Então, você soma os 3 ou você multiplica apenas por 3 o valor dos juros. Então, é C por I multiplicado por 3, pois foi em 3 meses. Então, a gente pode afirmar que se tivesse aqui 4 meses, seria multiplicado por 4. Se tivesse 10 meses, seria multiplicado por 10, pois teríamos C multiplicado por I 10 vezes, ok? Então, a gente pode chamar esse período aqui, tá? Isso aqui de tempo, o tempo da operação. Então, os juros total, ou juros cobrado na operação, vai ser igual ao capital inicial, multiplicado pela taxa de operação, multiplicado pelo tempo da operação. Ok? No caso aqui foi 3 meses, por isso que a gente multiplicou aqui por 3. Então, você pode concordar comigo ó, que isso aqui nada mais é. Se você pegar o capital, 200, multiplicar pela taxa, que é de 10%, e multiplicar por 3, você vai encontrar exatamente os 60 que a gente encontrou aqui, somando os três juros, né? Os juros cobrados em cada mês. Tá ok? Então, a fórmula do juros simples é exatamente isso aqui, pessoal. Ok? Então, vamos ter o capital inicial, que foi o valor que foi emprestado aqui, né? O valor inicial da operação, do qual a gente vai ter a base de cálculo, vai ser sempre em cima desse valor aqui, multiplicado pela taxa que vai ser dado no problema, multiplicado pelo tempo da operação. Lembrando que sempre a taxa tem que estar no mesmo período do tempo. A gente trabalhou aqui com 3 meses e a taxa estava 10% ao mês. Ok? A gente vai mostrar alguns problemas mais à frente, onde vamos ter que transformar esses períodos, dependendo se um vier diferente de outro. Ok? Mas essa videoaula aqui só foi para a gente ter uma ideia do juros simples. E encontramos aqui, apenas olhando, né, o problema, encontramos aqui a fórmula de juros simples. Tá bom? Então, na próxima videoaula, a gente vai trazer um exemplo, um problema envolvendo juros simples. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado e até a próxima aula.